Salve empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desafio de Empreender. Então, mais uma vez a gente está aqui para trazer insights da vida real para vocês, para quem está decidindo se vai empreender, para quem já empreende, quer dicas, quer avançar, conhecer novas áreas. Então, coisas que a gente procura é sempre trazer pessoas que tenham histórias diferentes, que trabalhem em ramos diferentes para a gente poder complementar e trazer informações para vocês. Hoje eu estou aqui com mais uma pessoa que com certeza vai agregar muito com a gente, que é o Roberto. Seja bem-vindo aí, Roberto. Prazer, pessoal. Prazer, Rafael. Obrigado pelo convite. Vamos nessa, cara. A ideia é igual eu falei, a gente simplesmente ir trocando aqui e Aham. compartilhando coisas. Você tem já bastante experiência na área, então o que eu queria, antes da gente falar de empreendedorismo propriamente dito, Uhum. conhecer um pouco do Roberto, o que, que você faz, como é que é, se quiser contar, da família, enfim, fica à vontade aí. Maravilha. Bom, meu nome é Roberto, né? Eu sou um dos diretores da 77, cuido mais da parte administrativa e comercial da 77, que é uma boutique de comunicação aqui de Curitiba, mas a gente atende clientes do Brasil todo, inclusive a maioria dos nossos clientes é de São Paulo, né? A gente acaba tendo a base aqui, a matriz aqui, mas a gente está atuando bastante em São Paulo e outras regiões, Brasília e tudo mais. Então, a 77 é a nossa empresa. Bom, eu sou de Ourinhos, exterior de São Paulo, uma cidade de 100 e pouquinho mil habitantes. Comecei lá desde vendo meu pai empreender. Meu pai tinha uma empresa de concessionária de veículos, né? Então a gente estava sempre vendo ele trabalhar, trabalhava com ele também ali, mas sem aquela pressão, né, do dia a dia. Mas assim, ele que foi minha inspiração ali para dar esse início. A partir daí, é que assim, em Ourinhos, assim, eu não via muito potencial de crescimento ali. Então, Menor, né, cidade, né? cidade menor e tudo mais, eu sempre tive uma visibilidade maior em cidades um pouco maiores ou até agora na capital, né? Então, quando eu fiz 18, 19 anos, eu fui para Londrina fazer administração em faculdade, né? E acabei gostando de morar fora e tudo mais. Acabei morando em República e tudo mais, então eu passei alguns perrengues também. E só que eu vi que, assim, por mais que hoje eu trabalhe com administração, na época não era que eu estava no momento ali de realmente fazer acontecer. Então eu vim para Curitiba, né, em 2012, Aham. e aí comecei a fazer a faculdade de publicidade. Foi onde eu conheci meus sócios, né? Hoje eu tenho dois sócios, que é o Bruno e o Pablo. E a gente se conheceu ali, mas beleza, ficou aquele momento só de amizade e tudo mais, e as coisas foram fluindo mais pro lado da faculdade em si, não na parte de empreendedorismo. Só que no meio da faculdade eu já estava meio insatisfeito ali também com a questão da faculdade, eu achei meio um pouco fraca, assim, não era muito o que eu queria, por mais que eu goste de publicidade ali, no dia a dia ali não era muito o que eu queria, tipo, alguma coisa como design, né, essas coisas. Uhum. Então eu queria mais estar na parte de gerenciar o negócio e tudo mais. Uma das coisas que deu start assim, no empreendedorismo daí na segunda etapa foi quando eu montei um business no Snapchat com o Aham. Instagram. Que era o business? Nada mais era do que eu conseguia salvar os snaps, né? Mexia com algumas programações também, conseguia salvar o snap das pessoas famosas e começava a editar depois esses vídeos e jogar no Instagram. Então, na época, o Snapchat não podia salvar. Não podia, não tinha Eu acho como, que né? nem tem como salvar isso. Até eu não sei, não utilizo mais. Mas eu salvava esses vídeos e jogava ali pro Instagram com um vídeo editado. E começou a dar certo isso, o pessoal começou a seguir, porque nem sempre a pessoa consiga ver em 24 horas os vídeos. E algumas pessoas famosas começaram a nos seguir também, começou a ganhar relevância e tudo mais. A gente começou a ficar grande e mais para frente ali depois da criação do Snap, o programa Pânico na TV, que é da época, né? Eles entraram em contato comigo para a gente fazer uma Legal. parceria. Então a gente começou a fazer ali, comecei a realmente ganhar dinheiro, digamos assim, com essas parcerias e também alguns patrocínios, porque na época era pouco, acho que tinha 50, 60 mil seguidores, mas para 2014, 15 Porra, ali era era bastante bastante. coisa. Mas daí você era sozinho nessa ideia ou E, já estava com... na verdade, eu comecei sozinho, mas um grande amigo meu, também chama Rafael, ele entrou comigo depois, né? A gente fez alguns investimentos ali para realmente ter uma identidade, também ter alguns materiais de brinde, porque já começava naquela época a questão de enviar brinde para os Uhum. influenciadores e tudo mais. Então, ele me auxiliou bastante, ele me ajudou nessa. E depois entrou a questão do pânico também com isso. Seria assim,
durou um certo período ali, eu acredito que um ano e meio, assim, com essas parcerias e tudo mais. Mas, assim, depois que o próprio Instagram, né, começou a fazer stories e tudo mais, começou a ficar meio... a gente perdeu um pouco a vontade, a gana ali de fazer acontecer. E as coisas começaram a ficar meio mais tranquilas, assim, a gente acabou não dando sequência. Então, foi assim, foi muito de aprendizado, lidar com pessoas grandes, Uhum. já conhecemos pessoas, né, empresas maiores e tudo mais. Então, trabalhava com a Band ali no caso, a gente teve bastante contato, mas depois acabou não fluindo. Daí, o que acontece? É, o logo dos Snaps Vídeos, a identidade visual, quem criou foram os meus sócios. Ah, Que já tinha um na contato época ali. não eram os meus sócios ainda, Tipo, né? eles fizeram Mas um trabalho para eles você. fizeram, eles já estavam ali querendo essa vontade de ter uma empresa entre eles e tudo mais, mas eles trabalhavam cada um numa agência em Curitiba. E eu cheguei neles e falei, ó, precisava de uma identidade e tal. Eles já começaram a desenvolver e as coisas começaram a fluir. Então eu via ali que eles tinham vontade também. Eu fiz um primeiro serviço com eles, tudo certinho ali. Depois eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, eles já querem fazer uma coisa, eu tô aqui, tava meio que terminando a faculdade, já não tinha muito onde eu ia fazer. Os apps vídeos tava mais, né, mais para fechamento ali, que a gente não ia dar sequência. Então, falei, não, acho que tem algo ali que daria pra gente dar sequência. Só queria perguntar uma coisa antes de você evoluir provavelmente para a próxima parte. Aham. Essa parte do Snap Videos aí que você comentou, foi uma iniciativa que você falou, pô, vou fazer com o intuito de em algum momento dar certo? Ou você foi fazendo meio que para Cara, eu acredito que Deus, no primeiro momento foi algo meio para você mesmo? para curtir ali, para realmente, você acha que tem intuito financeiro assim de primeira, assim de empreender, virar um negócio, né? Aham. Foi algo mais de para curtir mesmo ali para sem esse objetivo. É que É que depois acaba quem não pegou essa época, né, acha, hoje em dia tem uma coisa parecida que são os stories, mas é, tem ferramenta já para salvar, tem um monte de coisa na época não tinha, né? Era o não Snapchat. tinha, era bem difícil mesmo, então o pessoal gostava de seguir, né? Tanto que a gente tem alguns cases ali. Depois posso até te mandar algumas coisas para o pessoal ter uma noção maior do que foi, mas assim, vários famosos que acompanhavam a gente. Então, por exemplo, Sabrina Sato, Carolina Dickmann, a própria Cláudia Leite ajudou muito a gente no crescimento, porque eles compartilhavam, né, essas coisas. Aham. Então, gerou bastante. Mas foi bem no começo, assim, talvez se eu tivesse feito algo desse nível, assim, de inovador, digamos assim, hoje seria um boom até maior, mas na época, como eu falei, 40, 50, às vezes acho que até 60 mil seguidores, era relevante até Sim. pro mercado. Aí depois você. Só eu te interrompi, mas Aham, depois você não. estava avançando, vocês meio que viram que isso aí não iria para frente e já estava com a ideia, depois daquele trabalho que os teus amigos, atuais sócios aí fizeram, Aham. você já. Daí eu já vi que as coisas não estavam, o caminho não ia ser esse, né, da minha coisa, e assim, como eu sempre olhei meu pai empreendendo, eu nunca tive na cabeça algo como entrar em alguma empresa, ter algum trabalho corporativo e tudo mais. Minha cabeça sempre foi empreendedora, então se não fosse isso, ia ser outra coisa. Então, eu já fui para outra ideia. A segunda, aí a ideia foi qual, né? Foi chegar neles ali, eu vi que eles estavam começando essa ideia de gerar um trabalho ali de design, publicidade. Eu falei, não, eu já conheço algumas pessoas aqui, eu posso começar a levar clientes potenciais, eles executem, trabalho nessa área mais comercial. Foi o Uhum. que aconteceu. A gente começou a progredir dessa forma. Bem informal, assim, né, no começo e tudo mais, mas foi bem assim. Então, comecei ali com um leque de amigos, tenho bastante amigos, até em Ourinhos também, com empresas familiares, né, fui Aham. apresentando o portfólio deles, no caso, fui mostrando tudo mais, fui fechando algumas parcerias relevantes. E um dos clientes que entrou, assim, já nos primeiros meses, que eu acredito que já foi uma virada de chave, foi o goleiro Cássio do Corinthians. Então, ele foi um dos nossos primeiros clientes, porque uma grande amiga minha, que é a Angélica, lá de Ourinhos, ela já era muito amiga dele, e ele um dia ligou para ela, a gente estava junto, assim, ligou reclamando do profissional que estava cuidando da conta dele na época, e daí ela já fez o contato nosso, porque estava começando ali, a gente já fazia o que ele queria,
Então, no dia seguinte, a gente já pegou o carro e foi lá para São Paulo para apresentar um projeto para ele. A gente fez uma parceria de sucesso, né, de Legal, cara. 6 anos de parceria. Quando a gente entrou, ele tinha 100 e poucos mil seguidores. Quando a gente saiu, ele tinha 1,2 milhão. Então, foi um trabalho, um case bem interessante da nossa empresa e bem no comecinho, assim, né? Então, a gente começou a angariar vários parceiros, assim, vários clientes, e as coisas foram tomando forma, né? Sempre ali levando para eles desenvolvendo, e depois a gente começou a contratar um pessoal, tudo mais, mas um pouco ainda informal, tá? Uhum. É isso que eu ia perguntar. Não tinha nada ainda, tipo, empresa Não constituída, tinha. sociedade, nada. Era uma época que eu passei alguns meses em Ourinhos, eu falei, ó, até vou voltar para Curitiba, tinha ficado alguns meses em Ourinhos, fui um pouco em Floripa com a minha irmã, que ela mora lá, daí eu fui para Ourinhos, e daí falei, não, agora começou a entrar mais cliente, vamos começar, vamos fazer um negócio certo, né? Daí a gente, ainda assim, cada um na sua casa e tudo mais, a gente falou assim, não, a gente tem que, ou vai ou racha, né? Então a gente falou assim, não, vamos seguir essa condição, vamos iniciar mesmo essa empresa. Daí a gente pôs como um objetivo, uma meta, no meio de 2018 a gente ia abrir empresa mesmo, né? Então, CNPJ certinho e tudo mais, e com um local físico. Então, na Copa do Mundo de 2018, eu lembro até hoje que um dos primeiros jogos a gente já estava vendo lá, a gente criou o escritório ali, já desenvolveu todo a mesa e tudo, a gente já fez tudo certinho e começou então a história nossa ali, Uhum. né? A gente chamava BFCO, que era o sobrenome dos dois ainda, né? Era algo assim. Depois as coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo e tudo mais. Eu entrei como sócio, porque daí realmente as coisas fluíram quando estavam nós três juntos. E daí a gente viu que o nome BFCO, primeiro que era um nome difícil de pronunciar, as pessoas sempre falavam Agência dos Meninos, Uhum. agência, né, que eram três moleques, assim. E daí a gente criou o nome 77, né, que é a união dos três números, o meu número da sorte, que é o 17, que é a minha data de nascimento, o 19, que é do Bruno, e o 41, que é do Pablo. A união a gente fez a 77. Então, tem essa história aí toda para até virar mesmo uma empresa. Porque Uhum. a 77, né, a BFCO antigamente, ela é totalmente bootstrap, que a gente fala que a gente cresceu do zero, sem nenhum investimento, sem nenhum aporte financeiro, nada, né? Simplesmente o trabalho de nós três foi ganhando tração, foi ganhando força, e Aham. a gente cresceu dessa forma até hoje. A gente não teve nenhum sócio investidor, não teve uma tomada de empréstimo, nada, Ah, né? legal. E o que, se puder contar, o que Uhum. que exatamente vocês entregam? O que que você entende assim que é o diferencial de vocês também? Aham. O que que A gente começou fazendo redes sociais, ali, que estava no começo ali ainda, bastante, então, trabalho de brand pessoal, né, que seria, igual que eu falei do Cássio e tudo mais, mas assim, hoje a gente foi evoluindo, foi colocando algumas ideias também em execução. Hoje a 77 é dividida em duas frentes, né, então o branding, que seria a parte de criação de identidade visual e todo o conceito, a ideia por trás da sua marca, né? Todo o Uhum. posicionamento da marca, como que ele vai ser apresentado ao público, como que o público vai ver a marca perante o todo ali, né? Que seria, digamos, a porta de entrada, assim. E também o full serving, né? Que a gente chama de full serving, mas é o full service, o braço direito das companhias de pequena, média ou grande que a gente desenvolve. Então, seria questão de conteúdo, com redes sociais, né, e-mail marketing, blog, Uhum. tráfego pago. Então, todo esse trabalho aí é um trabalho constante, trabalho mensal que a gente faz com as empresas, Aham. no longo prazo também. Então, geralmente são projetos ali inicia em 6 meses, mas geralmente dura 2, 3 anos aí para pelo menos chegar ali nos objetivos que a gente traça junto com as empresas. Mas basicamente essas duas frentes. Então, tem cliente que às vezes entra já querendo esse full serving, que seria essa continuidade, que ela já tem um branding bem posicionado, a gente só trabalha em cima dele. E tem pessoas que estão ou começando a empresa ou querem fazer o reposicionamento da marca, né? Então, seria um rebranding. Então, a gente consegue abraçar elas nessas duas frentes. Ah, bacana. E o que que vocês buscam, assim, é legal entender o que que as empresas não abrem mão, né? Não somente Aham. as pessoas ali, mas a empresa como um todo, assim. Vocês têm algum tipo de cliente que vocês buscam? Ah, o cliente que tenha esses valores, o cliente que... Aham.
caminho por esse caminho. Porque, cara, no fim das contas, a gente tem um negócio, a gente quer faturar e tal, Sim. mas até que ponto, tipo, nem sempre o dinheiro vai resolver tudo, né? Apesar de ser muito importante. Eu Aham. falo sobre isso, então, obviamente que eu defendo. Mas, assim, eu entendo que ele não pode estar à frente de algumas coisas. Sim. Então, o que que norteia geralmente vocês ali? O que que vocês buscam? Pô, a gente procura entregar assim, a gente atende esse tipo de cliente que esteja alinhado com o que a gente entende que é. A gente acredita que o dinheiro sempre é consequência de algo que a gente vai desenvolver, né? Então, assim, a gente tem um foco ali no nosso ICP, que seria buscar clientes de média e grandes empresas que já possuem um setor de marketing. A gente entende que a gente consegue ser mais assertivo, Aham. consegue gerar mais retorno para o cliente quando ele já tem alguém para nos auxiliar. Porque ninguém vai saber melhor do que o próprio cliente, a base do cliente ali, do que o próprio negócio dele. Então, a gente precisa de alguém ali internamente para nos auxiliar no dia a dia, para estar em comunicação constante com a gente. Porque publicidade nada mais é do que comunicação. Então, a gente Uhum. precisa não só se comunicar internamente para depois a gente reverberar isso no longo prazo, né? Então, a gente busca isso, mas não quer dizer que a gente só tem disso. A gente já tem de clientes menores também que não possuem, mas a gente vê que tem uma dificuldade maior, né, do cliente ele entender ali e conseguir mesmo, porque, bom, nós somos empreendedores e nós sabemos como que é o dia a dia. É difícil, né, você conciliar várias coisas, várias frentes. Aham. Então, é difícil ele dar atenção para o nosso atendimento, para o nosso marketing, para fazer as coisas com agilidade. E a gente sabe que hoje, principalmente com inteligência artificial e tudo mais, é muito dinamismo, é muito grande, né? Então, a gente precisa se aprofundar e ser rápido em algumas ações para que gere resultado, né? Então, Aham. sim, a gente tem esse direcionamento, mas não quer dizer também que a gente vai abrir mão. Se fizer sentido para nós, se fizer, tá dentro do escopo que a gente consegue trazer o resultado para ele, porque também se a gente não trouxer e querer só fechar por fechar, ele vai ficar ali 2, 3 meses e vai sair. Então, não é o que a gente quer também. Aham. Mas basicamente tem casos onde, por exemplo, o cara terceiriza essa parte com vocês, então se ele não tem um departamento de marketing, vocês cuidam, vocês abraçam tudo Não, isso por a eles. gente abraça, assim, Ou trabalham em parceria também. consegue fazer, mas a gente já viu que o ideal é esse, né? Assim, quando ele não consegue, ele vai ter que dar uma atenção extra. A gente fala isso desde antes de fechar, porque a gente sabe que se ele não fizer isso, se ele não fizer um esforço para nos auxiliar ali, por exemplo, como que está chegando o lead para você, né? Se ele não tiver um tempo para administrar isso, mas o que eu consigo? Adaptar esses leads, vamos supor, ele precisa vender mais, né? Que geralmente é o pessoal Todo chega, mundo quer, né? é o que o pessoal chega assim com principal dor. Para chegar, né, o lead qualificado lá, eu preciso estar em constante comunicação com ele, ó. Eu consigo enviar vários leads mais qualificados, mas eu preciso saber, tá chegando, tá gerando receita, tá vendendo, né? Então a gente precisa estar em comunicação com ele. Então, Uhum. geralmente as empresas têm uma pessoa ali na frente para comunicar com a gente, para auxiliar, né? Porque daí os ajustes são pontuais ali, a gente consegue ajustar rapidamente para que flua isso com constância, né? E tem algum tipo de. Agora eu estou perguntando aqui Ah, as pode dúvidas perguntar. aí. Como que vocês entendem, assim, tipo, se aquele cliente está preparado ou não para esse tipo de serviço? Tem algum tipo, você falou de pequenas, médias e grandes empresas, mas Aham. eventualmente uma empresa um pouco menor talvez esteja também no momento. Como é que vocês procuram Não, a organizar? gente tem uma base ali de perguntas que a gente faz quando o cliente entra, mas é mais para entender mesmo. Porque assim, a gente já fechou projetos que o cara não tinha empresa nenhuma, estava começando do zero, mas ele já tinha uma maturidade do Aham. entendimento que a gente precisava ter. Então, que ele precisava ter. Então, a gente já conversava com ele ali, entendia todas as demandas dele, e ele falou, não, eu sei como funciona. O cara, ele já estudou um pouco sobre marketing, publicidade, anúncios, tudo mais. Então ele já sabe como viabilizar. Ele sabe, por exemplo, assim, que o primeiro mês geralmente é de maturação da campanha, precisa entender. Então ele sabe que, por exemplo, vai demorar às vezes um mês e meio para começar a trazer um retorno para ele, não vai querer resultado já na primeira semana, entendeu? Aham. Então, é esse tipo de maturidade que a gente pede. Mas isso não quer dizer que é só empresa. Às vezes, também empresas maiores, a pessoa não tem, às vezes, tanta maturidade, né? Então, ela tem um setor de marketing, mas às vezes a maturidade não é tão grande. Uhum. Já, às vezes, o pequeno, ele já tem uma consciência maior. Então, assim, é mais a questão que é mais padrão. Quem tem setor de marketing já tem mais entendimento, mas não quer dizer que é 100%, né? Aham. E assim, os desafios que vocês têm no dia a dia, assim, tem algo que você queira trazer assim como sendo,
sei lá, ultimamente o que foi o maior desafio, seja, sei lá, pode ser a parte financeira, pode ser a parte de execução, a parte de captação, Cara, financeiro eu falo que é sempre, né? todo dia, né? Todo dia principalmente eu tô olhando o caixa, eu olho o caixa todo dia para ver o que dá para. Meus sócios até brincam comigo, que eu sempre tô querendo cortar alguma coisa, né? É, quem mexe com o financeiro sempre tá nessa linha, né? Mas a gente fala, né, que custo é igual unha, tem que estar sempre cortando Uma para. parada ali, ver o que tem. Mas eu acho que os desafios assim, do dia a dia mais é também questão de pessoas, né? Saber instigar as pessoas, saber como que elas estão, né? Se elas estão satisfeitas, se elas estão gostando ou não de estar ali. Não só quando digo pessoas, não só os colaboradores, né? Mas também os clientes, alinhamento, expectativa. É algo que a gente vem aprendendo durante todos os anos aí, né? Então, cada ano a gente vai melhorando, vai alinhando as expectativas antes de iniciar até um projeto, para ver qual que é o. Porque hoje em dia a gente chega, o cliente chega até nós e a gente fala assim, qual que é o seu principal objetivo? A partir do objetivo dele, eu vou traçar o que a gente vai sugerir para atingir esses objetivos. Não adianta eu chegar sugerindo tudo que a gente já faz assim, porque às vezes não é o que ele precisa, não é o que ele quer como resultado ali no curto prazo. Então, a gente precisa entender mesmo as pessoas. Eu acho que o maior desafio hoje é lidar com pessoas. Acho que não só no meu negócio, qualquer business aí vai ser por esse caminho, né? E as pessoas, igual você comentou, né? Eu acho que o cara chega, ele quer vender mais, mas ele não faz a menor ideia nem do que você pode oferecer, né? Então, precisa também Exatamente. explorar para entender justamente como que você consegue ajudar. E às vezes o cliente não sabe nem o que ele precisa, né? Ele sabe o que ele quer, mas como que ele vai chegar até lá, às vezes não é da forma que ele já chega. Então, assim, a questão da maturidade do cliente é importante por conta disso também. A gente precisa entender, ele precisa entender que não necessariamente o que ele já tem na cabeça dele é o que vai trazer de resultado. A gente já tem algumas boas práticas no mercado de alguns segmentos, então como a gente trabalha com diversos segmentos, a gente vai aprendendo bastante sobre eles, que a gente vai testando, sabe? Mas cada cliente é um cliente, não quer dizer que para um funciona do mesmo jeito, o outro segmento na mesma cidade às vezes não funciona do mesmo jeito, tem que ser uma outra abordagem. Então é muito teste também, né? A gente vai testando e vai aprendendo. Mas geralmente a gente consegue trazer bons resultados por conta disso. Teste e arruma rápido. A gente corrige rápido e já consegue trazer esse retorno. O timing é importantíssimo, acho, nessa parte, especialmente aí, né, cara? Porque se Total. deixar passar alguma coisinha ali, perder o tempo, você pode. E aproveitar as nuances assim que acontecem ali. Então, por exemplo, a gente tem um time de social media ali que está a par ali todo tecnologia que acontece. Então, vamos supor, agora está em alta Reels no orgânico. Então, vamos aproveitar, entendeu? A gente vai, os nossos clientes, eles têm esse benefício da gente sempre estar atualizando eles do que vale a pena a gente fazer no curto prazo, no longo prazo, para que a gente consiga otimizar. Porque o nosso objetivo também, além de, óbvio, fazer uma excelente comunicação, é diminuir o CPC, né, que é o custo por clique dos nossos clientes. Então, o que a gente conseguir atingir no orgânico, que ele não dependa diretamente das plataformas de anúncio, como Google Ads, Facebook Ads, né, tudo, o Meta Ads como um todo, a gente vai fazer. Então, o que a gente conseguir patrocinar, gerar no orgânico é muito benéfico, né? Sempre ajuda, né? Quero aproveitar, Roberto, que você falou de pessoas, você falou mais o olhar para o cliente e tal. Queria entender como que funciona em relação aos colaboradores. Como conseguir manter essa galera engajada, que entenda os objetivos que vocês têm, que lutem junto, porque assim, se a pessoa não está engajada, é ruim para os dois lados, né? Tanto para você, que você tem uma pessoa ali que não está performando, quanto para a própria pessoa, que ela está ali insatisfeita e tal. Como que vocês procuram lidar com isso no dia a dia? É você que cuida mesmo ou tem mais pessoas? Não, a gente divide bastante ali entre os sócios e o meu sócio, o Pablo, ele cuida mais ali das pessoas. Digo, da porta para dentro. Mas a gente tem uma clareza bem grande ali, um plano de carreira muito bem consolidado, que assim, a gente apresenta desde o início, a gente faz um onboarding geralmente ali de 2, 3 semanas, onde a gente apresenta toda a empresa, todos os processos, todas as questões ali, para que tenha clareza se realmente faz sentido a pessoa estar ali com a gente no longo prazo. A gente nunca contrata para demitir, a gente espera sempre estar acertando ali para ter essa comodidade. Mas eu acho que a transparência da 77 com os nossos colaboradores é algo a se destacar, sim, porque a gente apresenta, tem um plano de carreira, tem por como que a pessoa atinge essas questões para ela ser efetivada, para ela ganhar essa promoção. A gente cuida bastante da base, então a gente tem alguns estagiários também que a gente criou chama Seven Academy, que a gente treina eles para eles gerarem
criarem, seja júnior, pleno, sênior, então Legal. tem essa gestão assim de acompanhamento, né? Mas eu sempre digo também que eu acredito que o retorno financeiro é o melhor elogio assim para qualquer um. Então assim, tem que estar bem alinhado essa questão para a pessoa. Às vezes acontece dela receber uma outra proposta não, mas a gente tem que estar bem alinhado nessa questão e também em relação a atingir as métricas. Então assim, um dos diferenciais do 77 que a gente tem aprimorado durante esse último ano aí foi em relação a dados. A gente tem dados de tudo, né? Temos essa clareza muito grande de tudo com dados. Então, desde como que eles estão produzindo, se está tendo muita refação, né? Se está voltando muito o trabalho, se está tendo essa taxa de aprovação com eficiência, tudo isso a gente vai vendo e quem for benéfico, o colaborador que está se destacando, ele é recompensado. Seja então com uma parte financeira, seja com uma premiação, seja com um voucher de algum projeto, né? Algo que ele queira fazer. A gente sempre, como a gente tem nós somos então, são 15 colaboradores, né, hoje, a gente consegue olhar individualmente ainda, né? A gente não são tantos assim, mas a gente consegue olhar individualmente. Então a gente sabe o que cada um gosta, os gostos das pessoas, então tudo mais. Então acho que é algo que a gente consegue ainda ser bem individual ali para cuidar de cada um, sabe? É porque, cara, por mais que o financeiro ele seja importante, acho que para todo mundo, né? Aham. Tem pessoas que, sei lá, ela prefere receber alguma coisa. Bom, eu prefiro ter um dia de folga do que ganhar um dinheiro a É, mais. Prefiro viajar do que necessariamente ter o dinheiro é. ali, né? Então, Na 77 a gente tem, por exemplo, vale transporte, alimentação, o El Hub, né, que é o antigo Gympass. Mas a gente tem também o day off, que é o aniversário dela. A gente tem os recessos, a gente cumpre tudo certinho e tudo mais, as férias e tudo mais. Mas eu acho que isso que é o básico, né? Isso é o que tem em todo lugar. Então a gente acredita que você tem um plano de carreira, que a pessoa realmente se sinta em casa ali, que faz, não, cara, eu vejo potencial de crescimento aqui, eu faço parte dessa equipe e vou crescer junto com ela. Eu acho que, e sendo remunerado corretamente para isso, perante os pares do mercado, eu acho que é o que mais faz a pessoa realmente estar lá, sabe? Ela acreditar no nosso negócio e ser recompensada da forma correta. ela ter a clareza do que precisa fazer e saber que quando ela atingir, ela vai ter esse retorno. E Exatamente. também tem os outros casos, né? Ah, vamos ver aí, ó, se você atingir, depois atingiu e, É, putz, né? Então, exatamente. Isso é algo que a gente sempre. Acho que, na verdade, todas as frentes é uma coisa que eu honro tudo é essa questão de pagamento certinho, que combinado não sai caro, né? Então a gente sempre isso. faz tudo muito bem elaborado, assim, bem claro. Mas aí também a parte do planejamento financeiro, já para poder comportar tudo isso, tem que ser bem simples aí Sim, também, né? é. Vai ter que. Eu brinco também que a gente sempre, cada ano que passa, a 77 começa a fazer o planejamento mais cedo, né? Então, ano passado a gente começou em finalzinho, no meio de setembro, fazer o planejamento desse ano. Já teve ano que a gente fez em dezembro, né? Então, cada vez Ou nem mais você quer faz, se, né? você quer se organizar, ou nem faz. A gente está se organizando cada vez mais cedo. Falei, daqui a pouco a gente está em julho e está fazendo do próximo ano. É que também, cara, é muito dinâmico, né? Então, acho que as coisas vão mudando, as necessidades, surge um projeto Sim, novo, surge oportunidades no mercado mesmo, é. sei lá. A gente faz o planejamento macro ali, mas com certeza muita coisa sai do nosso. A gente faz o que está no nosso alcance ali, mas tem Sim, coisas que vão aparecendo que a gente precisa se adaptando, né? Por isso que a gente sempre faz uma revisão trimestralmente também para ver, ó, legal. saiu aqui um pouco da rota, a gente precisa voltar, ou alguma meta que não foi atingida, a gente precisa potencializar para que seja atingida. Porque se eu também faço e largo ali, Ah, não adianta nada, fazer para bonito, né? é, exatamente. Então a gente sempre está revendo para que seja. A gente chegue no final do ano sem aquela assim, nenhuma surpresa, né? Então, Aham. E assim, do que vocês fizeram recente, alguma melhoria que vocês implementaram, deu um resultado assim, tem alguma que te vem à mente agora, assim? cara, eu acho que essa questão dos dados foi muito importante para a mudança, até para a gente entender mesmo qual cliente que está trazendo retorno, qual que a gente pode melhorar, qual que a gente deve desprender mais tempo. Acontece isso também, né? Clientes que a gente pode dar mais atenção. Então, mas assim, eu acredito que o foco não pode ser também 100% em dados. Se a gente pensar só em dados, só em retorno, pode ser que dê ruim também, principalmente no nosso negócio. Eu estou falando hoje do meu negócio, né? Aham. Porque a gente precisa muito usar a mão da criatividade também. Então a gente precisa ter esse mix, né? Criatividade com dados que a gente fala,
para que seja benéfico para os nossos clientes também e a questão dos colaboradores, mas sempre ter esse mix, porque se a gente também é bom ter a clareza, saber o que está acontecendo, saber quantas horas a gente está gastando em tal determinado projeto, se está tendo se o cliente está aprovando de primeiro ou não, mas assim a gente precisa ter aquele tempo extra, aquele tempo a mais para fazer algo que vai impactar, que vai gerar um retorno a mais, principalmente pela questão da criatividade. Porque eu vejo hoje que as empresas nos contratam, principalmente não só pela execução, que às vezes ela não tem capacidade ali ou time para executar, né? Mas sim para a gente trazer novas ideias, trazer um ar de fora, né? Aquele olhar de fora para que o cliente fale assim, nossa, isso aqui eu não teria pensado agora e tal. Então a gente sempre tem que ter esse respiro para os nossos colaboradores pensarem em algo mais fora da caixa, assim. Até em outro episódio aqui que a gente estava gravando, a gente falou justamente sobre isso, né? Que é, às vezes, as empresas elas querem um pouco de inovação, um pouco de criatividade, e aí Aham. você entope o cara com um monte de atividade ali, o cara não tem tempo nem para É, respirar. E aí, a gente sabe também, né, que muitas das vezes uma ideia surge, sei lá, eu pelo menos quando eu trabalhava com programação, às vezes a solução do problema era quando eu ia tomar um café, saía um exato, pouco daquele cenário e, nossa, cara, dá para fazer tal coisa. exatamente. Então, tem muito disso, né? Aham. Eu acho também como exige muito criatividade, tem muito disso para Não, vocês, né? total, assim, o pessoal saiu ali da área da frente do computador a todo momento. Às vezes a gente cria ambientes, né? Na 77 a gente tem ambientes que estimulam isso também. Então, um lugar, uma sala só para um café, com uma TV ali, com o pessoal jogar uma conversa fora, mas isso em alguns momentos são cruciais, assim, para sair algo realmente fora do que a gente está ali no quadrado pensando, né? Só na frente do computador executando. E como vocês têm os dados, também você cruzar tudo isso, dá para ver que o É, cara não está só no café também, obviamente, exato. né? Você sabe que está sendo produzido. Ali na 77 a gente tem um trabalho, um modelo de trabalho híbrido, né? A gente acredita Uhum. no modelo de trabalho híbrido que eu vejo com bons olhos, assim, sabe? Então, tem esse mix, assim, que as pessoas também, elas têm que se unir ali para executar e depois, como a gente também tem alguns profissionais mais, eu falei, pleno, sênior, assim, que eles têm capacidade de execução individual, depois, quando for para executar mesmo, ele já tem uma praticidade maior. Mas eu acho que é essencial ter esses momentos que você citou para que saia um pouco do padrão ali, só de ver o que tem que ser feito e executar, executar, executar. Aham. Curiosidade também, que você falou da parte do cuidado com os colaboradores, da parte do onboarding, que tem um tempo, acho que 2, 3 semanas, você comentou. Aham. Como que geralmente funciona isso? É para qualquer nível de pessoa ou para os mais iniciantes que passam por esse período? Ou é mais questão cultural da empresa que o cara absorve? Como é que geralmente é? Geralmente quando a gente contrata, ele fica, basicamente, aí sim, nessas primeiras semanas, ele tem que ir todo dia, porque ele fica, algum dos gestores vai acompanhar ele, vai explicar tudo como funciona, não só de apresentar nosso escritório, mas de saber como utiliza o nosso sistema operacional, né, todo Aham. acompanhamento, como que inicia os projetos, vai depender muito de qual vai ser o setor de contratação, mas todos eles têm essa imersão de conhecimento geral, vai conhecer todos os colaboradores, vai se apresentar e vai saber o que cada um faz ali internamente, mas vai saber também tudo que o colaborador vai fazer, vai desenvolver. Então, Uhum. é importante essas 3 primeiras semanas ali, 2, 3 primeiras semanas, para que ele tenha esse acompanhamento e depois ele consiga fluir com mais leveza, né, sobre o serviço que ele vai desenvolver. Então, tem conhecimento do sistema, a gente vai solicitar tudo que ele precisa ali, então, seja um computador, tudo, ou por exemplo, um desktop, um notebook, a gente vai conversando para trazer tudo que ele precisa ali para ele conseguir executar com facilidade. Entendi. Da parte do seu trabalho, dos teus sócios ali, como que vocês dividem assim as atividades? Você tem, alguém fica, acho que você fica mais no administrativo, financeiro, essas É, coisas. Como que vocês fizeram essa divisão? Como é que vocês procuram separar? Porque geralmente assim, empresa, vocês já tem mais colaboradores, já estão um pouco aham, mais maduros aí, mas tem gente que, pô, tô começando meu negócio aqui, eu faço um pouco de tudo, né? Eu meto a mão na massa, aham. faço operacional, faço comercial, e aí tem coisas que acabam ficando meio soltas, assim. Como que vocês Sim. procuram juntar tudo isso e se dividir ali? A gente tem uma clareza grande ali que eu fico mais no administrativo e comercial. O
o Pablo ele cuida mais da parte de dados e pessoas, então gestão ali mesmo, e o Bruno mais a parte de operação voltada a design, a execução ali da esteira dos projetos, né? Então, a gente consegue dividir bem essas questões. Óbvio que a gente tem reuniões periódicas e semanais para ver, cada um traz um pouco do seu cenário para debater, e principalmente coisas que vão mudar o jogo, né? A gente sempre fala assim, vamos colocar aqui nessa pauta só o que vai realmente colocar a empresa para frente. Coisas pequenas do dia a dia a gente resolve por conversa ali, às vezes que é uma opinião, alguma coisa assim, a gente resolve no dia a dia, mas quando é algo mais pesado, algo que a gente precisa pensar mais, a gente já põe numa pauta ali para conversar pessoalmente mesmo, para entender o que a gente pode trazer. Mas, assim, o Bruno ele fica mais essa área voltada à criação da identidade, então ele pega desde o começo ali com o atendimento, faz a aproximação com o cliente, entende o que ele precisa, o serviço que ele precisa executar ali e tudo mais, ele acompanha esse processo de desenvolvimento com o redator, com o design, até o planejamento, para depois chegar no final do cliente. Ele acompanha esse processo. Então, Entendi. acredito que ele faz isso com maestria também, porque hoje nós temos uma taxa de aprovação de identidade visual, de branding, de 97%. Então, é uma taxa bem expressiva, que eu acredito que vai muito da capacidade que ele teve de avaliar ponto a ponto, sabe? E o Pablo, ele entra nessa parte de gestão de dados e pessoas que também faz com muita maestria, que a gente consegue ter uma clareza muito grande e segurança, né, para seguir os próximos passos. E também ser pessoas ali que estão com a gente ali 4, 5 anos já. Então, isso quer dizer que você mostra que tem uma clareza grande de continuidade, né, de companheirismo, né, dos colaboradores conosco para seguir no futuro aí. Ah, legal demais. E da tua parte especificamente, você quer Não, comentar algum então, e ponto? daí da minha parte eu fico mais voltado ali no setor de comercial, né, que a gente tem o gestor de vendas ali também, e administrativa, né, que é com tudo, contas a pagar, contas a receber, daí gestão de caixa e tudo mais, eu fico mais focado nessa parte. Mas aí, hoje, o que você mais gosta de fazer, o que você talvez tenha mais habilidade, ou que você curta mesmo, é a parte mais comercial, de ir atrás, de falar com o cliente, de toda essa parte. Eu acredito que assim, que é mais dinâmico, né? Aham. A questão do financeiro, eu sei o que tem que fazer, mas assim, a conversa, né? Ir atrás ali, conversar, entender mesmo a dor e mostrar o que a gente faz, gerar a venda, obviamente, também, mas assim, é algo que eu gosto bastante de fazer, assim, de executar mesmo. É porque, cara, a parte financeira, apesar de. Eu gosto bastante, sou suspeito para falar, Uhum. mas acaba sendo uma rotina que você precisa É, fazer. Alguém vai ter que cuidar disso. Eu sempre sim. falo, você não precisa necessariamente contratar alguém para fazer por você. Ou no começo, geralmente vai ter alguém no próprio time ali, dos próprios Aham. sócios que vão fazer. Só que, cara, normalmente não é aquela coisa que eu criei um negócio com um objetivo, né? Eu É. quero entregar para o meu cliente umas coisas, eu quero, sei lá, fazer as campanhas, fazer um monte de coisa diferente Aham. que é legal, e às vezes eu tenho que parar, pô, tem que fazer agora esse negócio, né? Então, mas, ao mesmo tempo, pelo que eu entendo, vocês já entendem muito bem também a importância disso, né? Que alguém vai ter que fazer. Não, sem dúvida. E é importante, eu acompanho diariamente, como eu falei para você. E tudo que dá para automatizar, eu automatizo também para, Perfeito. assim, coisas pequenas, por exemplo, gerar boleto e nota fiscal e gestão do fluxo ali. Eu só vou, porque também assim, eu comecei usando o Excel bruto ali, né? Sem Uhum. que eu falava até para os meus, eu falei, cara, se às vezes eu erro aqui um número, eu nem vou perceber, né? Então, assim, a gente até tem um acompanhamento por Excel, mas eu tenho um sistema também por trás que não me permite erros ali para não ter nenhum tipo de problema. Então, tudo que cai na conta ali ou sai da conta, ela vai ser mostrado ali e acompanhado. Então, a gente tem bem claro isso, a importância disso, que sem caixas, a gente precisa do caixa, precisa gerar receita para as coisas fluírem. A gente tem essa importância, mas hoje, assim, acredito que o foco ali que eu tenho é mais na parte comercial mesmo, como você falou. E que, na verdade, assim, tem. As duas partes são importantes, né? Só Sim, não dá para também só pensar no faturamento e esquecer do é. restante e tal. É importante esse horário que você falou para o caixa também, para ir dando Aham. aquela lapidada ali nas coisas sempre, mas
o que brilha o olho mesmo, geralmente acaba não sendo essa parte, né, financeira. Sim. Apesar. E, cara, é engraçado porque, assim, difícil. Por mais que os negócios precisem gerar dinheiro e as pessoas, muitas das vezes, elas vão trabalhar com esse objetivo e tá tudo bem, Aham. não adianta, né, cara? Quando é uma parada que você faz e você curte mesmo, por mais que às É. vezes não seja todo aquele dinheiro que você entenderia que você poderia ganhar, às vezes é melhor. Sim. Meu caso, por exemplo, é esse. Eu trabalhava com programação antes. Cara, hoje em Uhum. dia eu poderia estar prestando serviço para fora, aí de gente ganhando em dólar, ganhando uma grana, É. mas eu preferi ir para algo que me dá muito mais prazer de fazer e que eu gosto muito mais do que É. ficar nessa, né? Então tem. E a parte financeira, assim, como eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho a clareza ali do que tem que ser feito diariamente, acompanhado e tudo mais. E aí eu consigo focar também mais no... Como também não tem nada muito... A gente tem gestão de estoque, né, por exemplo, que a gente não trabalha, é mais totalmente serviço ali. Eu tenho uma certa facilidade já também por lidar há bastante tempo com isso, né? Então é mais fácil assim para mim. Mas assim, futuramente eu gostaria de ter também uma pessoa focada, né, na nossa empresa só na parte financeira e administrativa ali para que eu fique daí com um olhar mais voltado à área comercial, né? Daí. É que assim, é uma coisa meio subjetiva para saber o quanto a mais que você traria, né? É, Mas o tempo, querendo ou não, são coisas, né? Às vezes você quer sim, pensar num negócio diferente, às vezes até ter aquele tempo. Pô, deixa eu ver o que dá pra gente fazer de projeto novo, de produto novo. é, Ah, não, cara, eu tenho que lançar nota, eu tenho que fazer as coisas que são operacionais, que precisam ser feitas, mas que sim. se eu tivesse ocioso, entre aspas, eu poderia trazer mais retorno financeiro para a empresa É. do que fazendo, às vezes, um negócio. E no começo, meus sócios até falavam assim para mim, pô, nem fala sobre isso. Tipo, às vezes a empresa não estava num mês bom, alguma coisa assim, nem comenta, porque assim, eles lidam com a parte de design e de criação direta, né? Hum, Principalmente na época, eles lidavam mais ali. Então, hoje a gente tem uma visão um pouco mais de fora, mas... E assim, isso bloqueava, assim, sabe? dá uma balada ali, né? Exato, a gente tinha essas questões. Então, eu sempre já dei uma poupada e hoje em dia eu sempre levo, se tem alguma questão um pouco mais crítica, como eu falei, eu sempre levo numa reunião um espaço específico, né? Não vou chegar hoje, no meio da tarde, pro cara e falar assim, Ferrou. ó, ferrou aqui alguma coisa, algum fornecedor deu para trás, alguma coisa assim, entendeu? E essa parte de pagamentos, assim, os fornecedores, costuma ser tranquilo para vocês? Como é que... Porque, assim, como é um serviço prestado, Sim, tende a ser mais tranquilo, né? não, bem tranquilo, a gente não tem nenhum tipo de problema, não. A gente sempre organiza ali, né? É que sempre assim, é difícil a gente pegar um fornecedor, né? Geralmente a gente consegue fazer internamente. Ou no caso a gente contrata algum parceiro, mas daí já fica claro, e daí o nosso cliente ele acaba pagando já o nosso parceiro diretamente. Mas a maioria das coisas que a gente faz, a gente já faz interna ali, que tem uma clareza maior também de tempo, de quando vai pagar, como que vai fazer. Então é bem tranquilo. Ah, beleza. Queria perguntar questões agora mais de... Porque, assim, quem empreende sabe que muitas vezes o equilíbrio não existe, né? Aham. E, cara, você tem que se dedicar quando a empresa é tua, então É, normalmente você vai trabalhar muito mais do que num CLT da vida. sim. Como que o Roberto costuma fazer isso? Busca ter um equilíbrio? Não tem? Tem gente que fala que, cara, não, a minha vida é desequilibrada, outros já buscam separar muito bem, eu tenho esse horário. Como é que é para você? Cara, eu também concordo que não tem como equilibrar. No meu ver, tipo, é uma coisa só ali, você tem que ir administrando. E tem vezes, o que eu acredito é em acordos, assim, né? Então, fazer algum acordo, por exemplo, com a minha esposa ou com a minha família, assim, no geral, digo, com a minha mãe, com a minha irmã, assim, são acordos, porque assim, ó, agora eu preciso me dedicar mais à minha empresa. Então, ela já sabe que eu vou ter que passar mais tempo ali na empresa e tudo mais, mas assim, eu vou contrapor de alguma forma depois, futuramente. Então, acho que ao mesmo tempo você acaba ou vai ficar louco ou realmente não vejo como assim. A gente já passei assim algumas situações até para exemplificar. Eu peguei um final de semana e falei, tava tranquilo até a 77, foi em 2023, a gente tava, falei, vamos pra praia e tudo mais. Estourou uma bomba assim na sexta-feira, 6 da tarde. E já tava na praia já, cara, eu tava trabalhando na areia, assim, resolvendo pepino, ligando para sócio, ligando para colaborador e resolvendo no meio da praia, assim, sabe? E foi sábado e domingo também, e era um cliente que nem vou citar o nome, mas era conhecido, assim, relevante. Então, assim, eu precisava resolver
para não ter nenhum tipo de problema. Não, óbvio que qualquer tipo de cliente a gente tem que resolver, mas esse em específico ele Mais estava, estratégico ali e tal, né? ele era bem estratégico, a gente não podia deixar passar, não podia deixar chegar na segunda, entendeu? Aham. Então são algumas coisas que acontecem com, pode ser a qualquer momento, né? A gente não tem como mensurar e falar assim, não, agora eu tô aqui na praia, eu vou Desligar desligar o meu os... celular e vou relaxar. Não tem como, eu não consigo. Então, e mesmo assim, às vezes você deita a cabeça na travesseira para dormir, você tá pensando, ó, como que eu vou. Eu já tive já teve fases que a gente passou por problema de fluxo de caixa, quando a gente não sabia administrar corretamente as coisas, e tudo mais, que você não conseguia às vezes nem dormir, né? Você acorda assim, pô, como que eu vou pagar tal coisa? E eu tenho uma assim uma clareza que até hoje a gente nunca atrasou e eu acredito que não vá acontecer isso de atrasar contas, pagar de fornecedores, principalmente de colaboradores, Aham. e eu falava assim, como que a gente vai pagar isso e tal. Então eu ficava muito nessas coisas, mas são fases que a gente passa, entendeu? Então não tem como equilibrar, no meu ver. Compensa aqui, vai ali, daí as coisas vão fluindo, né? Cara, eu concordo. Acho que a maioria quem empreende fala É, isso e é bom já para as próprias pessoas. Claro que tem alguns tipos de empreendimento que talvez você tenha, né? Ah, não, eu tenho uma loja, eu abro tal horário, aham, você tem outras preocupações, mas não vai dar um problema de madrugada, né? Agora, o cara trabalha com sim, uma empresa de tecnologia. Às vezes, cara, dá um problema, eu sei que acontece. Já tive que trabalhar muitas vezes de madrugada, coisas assim. Então isso acontece e quando é o seu negócio, eu acho que é pior ainda, né? Acho que eu me sentiria pior se eu não soubesse o que está acontecendo. Acho que sim, desligar, eu ia ficar não, mais total, ansioso do que saber que qualquer coisa que acontecer vão me ligar. Então, se me é, ligaram, tá tudo bem. Do que, não, estou inacessível aqui, se der qualquer problema, não quero saber. Acho que é é. pior até, né? Não, acredito que é bem por aí mesmo. Não tem como separar essas questões, sabe? É uma coisa só e você vai aprendendo a lidar a estar sob constante pressão, né? E as coisas vão fluindo, as coisas... Assim, o que eu vejo que algumas coisas melhoraram, assim, do começo, né? Por exemplo, a gente ficava muito até à noite no começo, então, 10 horas, às vezes, igual eu falei, madrugando, assim, para resolver algumas coisas. Hoje a gente consegue administrar melhor o nosso tempo. Não quer dizer que a gente não vai trabalhar à noite, eu trabalho à noite ainda e tudo mais, mas não é constante, tipo, todo dia, toda hora, né? Aham. Então é algo que a gente vai aprendendo e as coisas vão fluindo. Você vai tendo mais braços também, que seriam os nossos colaboradores, né? Então a gente vai administrando melhor o tempo e vai acertando alguns pontos. Mas falar que vai desligar, né, Não de tem uma hora para como. outra, não tem como. Não, e é até bom que não desligue, né, Roberto? É, Porque às vezes, né, igual a gente comentou, sei lá, você tá fazendo alguma coisa, tomando um banho, tá assistindo TV e vem uma ideia de é. projeto, alguma coisa que você E é pode bem fazer para assim, o né? cliente, né? Quando você está acordado, você está pensando no negócio. É sempre assim. Quando você não tá pensando, o teu cérebro tá pensando lá no É. subconsciente. Assim, pra tua esposa, é tranquilo ali? Como é que em casa Ah, ela, acredito que ela sim. entende, né? Tem que Entende, entender, né? entende. Não tem- A gente troca bastante figurinha, eu conto para ela bastante sobre, né, o cenário, o que que a gente está passando, eu sou bem aberto com ela também, então eu acredito que é bem tranquilo quanto a isso, sabe? E assim, como o nosso negócio também eu consigo estar ali, vamos supor, eu preciso fazer uma viagem, eu consigo dar continuidade no meu negócio, não preciso estar a todo Aham. momento, apesar que, tipo, eu sou uma pessoa que vou todo dia para o escritório, né? Eu não gosto de trabalhar de casa e tudo mais, mas é uma opção minha. Se eu precisar viajar, como eu às vezes vou num evento, vou fazer alguma coisa, eu consigo administrar. Então, assim, eu abro mão de poucas coisas, assim, que eu consiga resolver ali para que as coisas também não fiquem totalmente, tô 100% na empresa, né? Não, eu consigo dar atenção ali, então a gente não tem muito problema quanto a isso. E o que eu falei, combinados, né? Às vezes, Uhum. preciso dar uma atenção maior aqui nesses próximos 3, 4 dias. Ela entende, tipo, é bem acordado, assim, sabe? Uhum. Cara, vai ter em qualquer lugar, né? Mesmo CLT. Minha Não tem esposa é como. CLT e tem essas coisas. Às vezes é Exato. até pior, né? É, Porque às vezes você não escolhe, né? Querendo ou não, quando você empreende, ainda assim você consegue em alguns aham, momentos escolher. Pô, aqui eu vou trabalhar. Quantas é. vezes eu já escolhi trabalhar no sábado, no domingo, mas é muito mais prazeroso quando eu escolhi do que quando alguém Sim, vem uma sim. ordem e diz, Quando ó, vem de fora não é. é. Então, não, que bom, né, cara? Então, acho Sim. que ter esse apoio é fundamental, né, Não, sem para dúvida. todo empreendedor, né, cara? Eu acredito que esse apoio não só nos dá gás, mas nos dá clareza da sequência, sabe? Uhum. Então é bem importante porque se não tem apoio aí, você começa
às vezes no meio de um trabalho ali, começa a pensar ali em casa, tá dando algum BO, então você começa a perder as duas mãos ali, sabe? Uhum. É, Então, tem que focar, né? No fim das tem que contas, né? focar. Precisa direcionar. E o que que você comentou que vocês fazem os planejamentos e tal. Um olhar mais para frente. Vocês fazem esse tipo de coisa? Vocês vão no ano a ano? Vocês têm uma ideia, assim, lá, daqui 5 anos, o que que a gente imagina? Não, a gente tem uma clareza de onde a gente quer chegar, como que a gente quer estar, né? Então, a gente acredita que, por exemplo, 2030 ali, a gente já tem alguns... Porque no nosso setor, premiação é muito importante, Aham. além só de... Assim, principalmente para os meus sócios que estão na frente do design, na parte de criação, eles acreditam muito nessa questão das premiações de relevância, e eu concordo com eles, mas também, assim, eu acredito que a gente vai estar com alguns clientes bem potenciais, que a gente sempre busca clientes maiores e clientes que estão abertos a receber essas ideias, né, disruptivas, assim, para a gente conseguir não só impactar, mas que o impacto gere retorno. Porque Aham. nada importa também a gente fazer um negócio super bacana que não gere retorno para o cliente, né? A gente tem que trazer Sim. retorno para o cliente. Então, eu acredito que a gente vai estar sendo uma das melhores empresas de comunicação, né, lá na frente e com esse olhar mais técnico, assim, com uma clareza maior sobre esses parceiros, esses clientes com potencial de crescimento e de entendimento grandes, né? E aí os desafios vão aumentando, né, cara? Assim, cada vez mais as responsabilidades vão aumentando. Clientes maiores, mais pessoas, mais É, difícil de administrar, automaticamente faturamento maior, mas que também aumenta exato. custo, então É. gerenciar tudo vai se tornando mais É, e, desafiador, né? e, e é um dos desafios nossos é esse também, né? O custo de uma empresa de comunicação como a nossa, o maior custo são pessoas, né? Então, é onde a gente mais investe o dinheiro. E esse crescimento, ele acaba sendo... O nosso desafio é não ser tão proporcional, né? Então, aumentar um pouco. Por não ser uma empresa escalável, a gente tenta, né, ter essa diferenciação, esse range de diferença para que a gente seja mais saudável também e consiga beneficiar todos, né? Não só a nós, mas os colaboradores, gerar mais encanto no cliente, também, porque a gente investe em potenciais ajustes para os clientes, investe em endomarketing para os colaboradores. Então, a gente quer ter uma empresa robusta, que as pessoas gostem de trabalhar lá e que os nossos clientes são fidelizados, né? Que fiquem conosco por bastante tempo, né? Aham, Porque a gente sabe que também que adquirir cliente é muito mais caro do que mantê-los, né? Então, a perfeito. gente precisa ter esse LTV constante aí para que eles perdurem e também que a gente sempre consiga fazer. A gente tem clientes aí 4, 5 anos na casa que a gente consegue fazer muita coisa bacana, né? Por isso que eles ficam com a gente. Daí cada vez mais a gente conhece eles, cada vez mais sabe como o que dá resultado, o que não dá. Então, cada vez fica melhor, digamos assim, né? Você conhece a empresa, conhece as pessoas que estão tocando ali, então vai Exatamente. fluindo muito melhor, né? Exatamente. Mas realmente, cara, vender para quem já te conhece é É, muito mais barato. Então, a né? partir do momento que você já tem um cliente na casa, você tratar bem, vale muito mais do que você gastar esforço e captar pessoas novas, né? Exatamente. Senão, chega um momento que ele acaba, entre aspas, né? É. Você não, começa a não entregar ali e ferrou. Não tem muito. E tanto que a gente dá muita atenção ao upsell, né? Que a gente fala que Uhum. o cliente ele tá ali, ele entrou, por exemplo, no branding, depois a gente faz um upsell para ele continuar mesmo, para ele ver todo que é o rebrand, o brand ali, é só o início, né? Depois a gente tem que Sim. continuar, tem que criar essa essência da marca deles, né? No longo prazo. Então, ter essa constância com os clientes é o que faz gerar cada vez mais resultados. E o cara, às vezes, ele nem sabe, né? Ele vem, cara, eu preciso fazer uma logo. E às vezes É, nem é isso que ele precisa, né? exato. Ele precisa de um outro estudo antes disso para. Exato. É por isso que esse entendimento, essa conversa que eu falo do comercial que eu faço, que o nosso gestor comercial faz também, é interessante, sabe? Porque a gente realmente quer entender o que o cliente está sentindo. Às vezes ele traz já, ele chega com uma dor enviesada de algo que ele viu, ou Uhum. principalmente agora com as questões da internet, e a gente faz algumas provocações para ele, né? Para entender mesmo se é isso que ele quer, como ele quer, qual que é o objetivo final dele. Porque daí a gente vai desconstruindo, vai vindo de trás para frente, né? Joga lá na frente, na verdade, e vai trazendo aqui para trás para entender como que a gente pode começar esse serviço para chegar lá e trazer aquele resultado que ele quer lá na frente. Muito legal, cara. Acho que essa parte realmente ela é fundamental. Isso é É, diferente, né? Vocês fazerem isso é muito importante. Eu acho que o fato também de vocês terem
uma operação mais enxuta também ajuda Aham. para você transmitir isso para o time, para depois, de fato, Exato. conseguir entregar o que foi entendido, né? Que no fim das contas, né? Porque tem empresas que eu acho que, beleza, a primeira reunião o cara entendeu tudo, mas até isso chegar lá que vai fazer É. já... Por isso que a clareza do processo, a gente tem esse processo tão bem detalhado, que a gente consegue ser tão bem assertivo, foi uma construção de desde 2018 para cá, né? Então a gente Uhum. vai cada vez mais otimizando, algumas coisas que foram dando errado no caminho a gente foi ajustando para que hoje a gente tenha essa taxa de assertividade bem alta e as coisas vão fluindo, né? Massa demais. Cara, curti pra caramba o papo, passou rápido pra caramba. Eu queria ouvir de você um pouco, como você comentou que desde a época da empresa do seu pai, você já viu, já basicamente você começou empreendendo, né? Pelo que Aham. você comentou, Nasci. já estava no meio, ele já foi. Tem alguma ideia que você queira dar, alguma dica? Eu sempre pergunto isso para os convidados aqui para ver, pô, para a pessoa que está começando, o que você Aham. gostaria de compartilhar, qualquer coisa assim. Cara, eu acho que o principal seria a resiliência, assim, sabe? Como a gente conversou, tudo não é fácil, principalmente aqui, pelo que eu vejo, tem alguns amigos fora também. Aqui é pior ainda para empreender, né? A gente vê que é muito difícil. Assim, eu acho que a resiliência de saber se é o que você quer para você seguir mesmo nas dificuldades, porque depois é recompensador, né? A gente vê também as coisas acontecendo depois, você olha para trás e fala assim, cara, a gente começou ali em casa, sem nada, a gente está hoje no nosso quarto escritório, então é cada vez um pouco maior, não digo não é nem por grandeza de tamanho, mas para você ver que, tipo, saiu de casa ali Uhum. sem nada, né? Tipo, do zero, mesmo, sem investimento, sem nada, a gente conseguiu chegar ali. E eu falo, eu nunca fui bom em escola, essas coisas de nada, e eu consegui, assim, chegar. É óbvio que também acho que estou no começo ainda, tô começando, mas é possível, cara. É só ter muita força de vontade mesmo que consegue chegar lá. Quanto tempo que tá? Já desde a operação da 77, Que tudo a, certo? que a gente começou mesmo em 2016, final de 16, 17 ali, mas que abriu a empresa no meio de 18 ali, em junho de 18. Então, é legal que as pessoas saibam também, né, cara, que hoje existe um imediatismo gigantesco. Ah, Então, as sim. pessoas começam um negócio, deu 3 meses, não deu certo, ela já abandona. Não tem Então, como. para você chegar nessa, pô, temos processos, a gente tem time, a gente tem parte de É, cultura, tem um monte de coisa, atende clientes legais. Provavelmente vocês atenderam muita gente sim. chata no começo. Sem dúvida. Enfim, tem tudo isso, só que é um tempo, uma Ah, construção. sim. Esse ano nós vamos fazer 7 anos de empresa, então tem muita história, bastante coisa que a gente passou. A maioria você olha, tem dias que dá vontade de desistir mesmo, mas eu acho que geralmente é um pouquinho depois dali, dessa vontade de desistir, que as coisas começam a acontecer, né? Já aconteceu algumas vezes, cada vez em grandezas maiores, né? Como você falou, as responsabilidades também são maiores. Mas eu não me vejo de outra forma, assim, se eu sempre vou seguir seja em comunicação, seja igual eu falei, começou com um negócio no Instagram, então com o carro do meu pai também, mas assim, qualquer coisa ali eu acho que é o caminho, assim, sabe? É o que eu acredito, assim. Massa. Pô, Roberto, obrigado, cara. Valeu É mesmo. isso, tamo junto. Valeu mesmo pelo papo. Acho que vai agregar com certeza. E eu sempre falo, cara, se uma coisa que foi falado aqui ajudar, já uma pessoa Pô, já, já valeu, né? já vale muito. Então, pô, agradeço de novo aí. Que Valeu pelo seu isso. tempo. Obrigado a você pelo convite, Rafael. Tamo junto aí. Fechou, tamo junto. E, pô, pra quem tá assistindo também, agradeço. Agradeço muito. Muito bom trazer pessoas novas que agreguem. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou, já deixa o like, deixa um comentário, isso tudo ajuda. E a gente se vê no próximo aí. Até mais.